Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Saiu uma notícia de que o governo português talvez venha controlar mais o processo migratório em Portugal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o futuro acaba sendo incerto, que nós não sabemos o que vai acontecer com o processo migratório em Portugal. O que nós sabemos é que nos últimos 2 anos o processo virou uma bagunça. Muitas pessoas viajaram para Portugal sem visto, deram entrada em processos que elas não sabiam qual seria o fim, ou seja, não sabiam se iriam ter título de residência, se iriam ter um documento CPLP, se iriam poder viajar pela Europa, se iriam poder fazer reagrupamento, etc. Eles não sabiam de nada disso. E nós sabemos que até hoje muitas dessas perguntas ainda não foram respondidas. E como era o processo, mais ou menos 5 ou 6 anos atrás? O que acontecia nessa época é que a pessoa aplicava para um título, para um visto, tinha o seu título de residência emitido e tinha o reagrupamento familiar. Já tinha as datas, é lógico, tinha de esperar um pouco, mas as coisas aconteciam e a pessoa poderia programar a sua vida. Agora, no cenário atual, as coisas já estão diferentes. A pessoa não sabe quando que vai ter uma data para fazer um agendamento para título de residência ou para reagrupamento familiar, e com isso ela não sabe quando que ela vai ter os documentos para morar em Portugal. Quando você vai emigrar para algum país, quais são os 3 elementos principais que você deve verificar? Os documentos para você poder viver no país, se são fáceis de serem conseguidos, se não são, quais os caminhos, etc. Trabalho e moradia. Com esse boom de imigração nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, poderíamos dizer, houve um fluxo de imigrantes muito grande, não somente de brasileiros. Com isso, as vagas de trabalho se reduziram e, com isso, o valor de moradia sofreu um boom, de modo que as pessoas não conseguem mais pagar as suas rendas e têm de viver em quartos, e muitas vezes a própria renda de um quarto está muito alta e a pessoa acaba tendo de se virar de alguma maneira, ou seja, uma situação bem complexa para quem está chegando em Portugal agora. Mesmo com todo esse cenário confuso, ainda é melhor que a pessoa tenha um visto, obviamente. Por quê? Porque depois ela vai tentar um título de residência, um reagrupamento familiar. Apesar de não ter datas abertas, etc., a pessoa entra numa fila diferente daquelas pessoas que fazem processo de manifestação de interesse ou até mesmo CPLP, que são processos mais morosos e que deixam a pessoa numa penumbra por muito tempo. Então o processo ele era um pouco mais difícil no passado, 5, 6 anos atrás, somente pessoas com condições qualificadas conseguiam o visto. Depois, nos últimos 2 anos, qualquer pessoa conseguiu viajar para Portugal, mesmo como turista, tentou algum processo e conseguiu ficar em Portugal. Com isso, a situação migratória no país piorou bastante. Houve redução de trabalho, como eu já disse, preço de moradia subiu, etc. E como vai ficar no futuro caso o governo venha a, de fato, controlar o processo migratório de uma maneira mais cuidadosa? O primeiro cenário pode ser que o processo fique um pouco mais difícil para as pessoas conseguirem, ou seja, você vai ter de ser qualificado, ter condições financeiras, aplicar para o visto e então esperar a resposta. Por outro lado, se o governo resolver abrir as pernas de uma vez, esse fluxo migratório vai aumentar cada vez mais. Em qualquer um desses cenários futuros, qual é a conclusão que nós podemos ter agora? Que este é o momento para você tentar um processo para Portugal. Por quê? Se o processo vier a ficar mais difícil, você não sabe quais serão os requisitos, você não sabe se você vai poder aplicar para o visto por conta das suas condições financeiras e por conta da sua qualificação. Se o governo abrir as pernas e o processo ficar muito simples, vai continuar esse fluxo migratório e o país pode piorar tanto que você vai chegar a se perguntar: será que Portugal é o lugar para onde eu quero ir? Será que eu vou conseguir ter os documentos? Será que eu vou conseguir ter trabalho? Será que eu vou conseguir ter a moradia? E um terceiro fator que você deve considerar é o seguinte: você não sabe a situação atual do país onde você vive agora. Se você vive no Brasil, você acha que a situação política e econômica no Brasil pode piorar, então agora é a hora de você ter uma carta na manga. Ou seja, você conseguir um processo de residência, seja para Portugal, seja para qualquer outro país, para que, caso você queira se mudar num futuro de médio prazo, poderíamos dizer, você tenha para onde ir já com os documentos, etc.
Então, vale a pena você ficar de olho no que está acontecendo no processo migratório para Portugal, para que você possa aplicar o seu processo, possa ter o seu título de residência, para que a sua família possa ser reagrupada e para que vocês, então, com os títulos de residência, possam se movimentar pela Europa de maneira livre. Afinal, viajar pela Europa é um dos principais benefícios de você ter um título de residência em Portugal. Se você vai ficar preso em Portugal, será que tem muita vantagem você imigrar, investir um dinheiro, investir o seu tempo e acabar não tendo essa liberdade? Vale a pena pensar nisso. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!